Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Na última reunião pública da Câmara de São Pedro Sul, as bombas de combustíveis regressaram à mesa da discussão passados 8 anos. Foi precisamente em 2006, com a abertura da nova Avenida da Ponte, que estourou a febre da corrida à colocação de postos de combustíveis nos terrenos marginais. Uma febre só comparável à febre americana da corrida ao ouro nos idos do século XIX. Este regresso a destempo permite-nos colocar algumas questões. Nesse ano, 2006, verificaram-se quase uma dezena de solicitações aos serviços camarários, a maioria não formalmente, para informar da viabilidade da implantação de postos de combustíveis em quase todos os terrenos marginais da avenida, incluindo pedidos de transferência dos postos já implantados. Nem todos formalizaram o pedido prévio porque se ativeram às informações decorrentes da verificação da aptidão urbana para o efeito. E acabaram por desistir. Apenas um dos requerentes insistiu e persistiu, legitimamente diga-se, forçando o Executivo a uma decisão formal. Dos 7 elementos que compunham o Executivo na altura, 6 votaram contra a dita implantação. A exceção foi o vereador do Urbanismo à época, que não esteve presente nessa reunião camarária. Pelo caminho, realizou-se uma reunião pública muito agitada, com a presença não só dos que se opunham à colocação de postos de combustíveis na avenida, mas também dos outros pretendentes na corrida às bombas que questionavam por que razão haviam sido todos afastados do local, exceto aquele requerente em concreto. O chumbo do Executivo à implantação do dito posto de combustíveis acabaria no Tribunal Administrativo, para onde os proprietários dos terrenos, muito legitimamente, recorreram e que detectou um erro processual. Os requerentes não haviam sido ouvidos previamente à decisão da Câmara como manda a lei. O lapso foi corrigido. Os requerentes foram ouvidos e o assunto parecia ter morrido. Dizem-me até, mas eu não posso obviamente confirmá-lo, que o parecer pedido por este Executivo ao seu próprio advogado no início do mandato ia precisamente nesse sentido. Repito, não o posso confirmar. Eis quando não, surge na mesa da última reunião camarária um regresso ao assunto por via de um pretenso pedido de indemnização dos proprietários e que foi aproveitado pelo Presidente da Câmara para trazer de novo o assunto à baila. E fê-lo não no sentido de pôr ao corrente os seus pares do modo como o município iria proceder à defesa de uma decisão legítima do Executivo anterior, tomada por unanimidade de todos os presentes eleitos pelo PST e PS, mas para pôr em causa todo o processo perante um pedido de indemnização legítimo, mas sem sentido por parte do proprietário do terreno. Aliás, não posso deixar de referir que o proprietário, que eu estimo como amigo desde os tempos de infância, atuou neste processo com toda a dignidade e de forma exemplar na defesa do que entende serem os seus direitos, sem nunca ter confundido ou tentado aproveitar esta relação pessoal. Para finalizar, 2 perguntas se impõem. Por que razão a maioria no Executivo, perante um pedido de indemnização, na fase em que devia defender o município, veio ao contrário pôr em causa todo o processo, dando armas à parte contrária, aduzindo argumentos, nomeadamente de natureza criminal, que podem só por si beneficiar o requerente em termos de prescrição do pedido? Porque confundiu o tempo da oportunidade do município se defender da demanda com o tempo de averiguação de anteriores procedimentos que, aliás, uma inspeção ao setor urbanístico da Câmara havia concluído pela legalidade total de todo o processo. E por que é que se omite o relatório desta inspeção sobre o assunto? Já agora uma terceira pergunta. Perante tanta insistência e tanto arrastamento deste processo, parafraseando um vereador do município, será que aquele terreno tem mel? Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.